Olá, pessoal. Engenharia na TV novamente. Hoje nós estamos recebendo como convidado uma pessoa que nós nutrimos uma admiração enorme há muitos anos. É um esteio da nossa cultura joinvilense. Sempre teve a vida voltada ao meio cultural, continua nesse ambiente. E eu chamo para que ele se apresente, o nosso colega, amigo, Moacir Tomasi. Seja bem-vindo, Moacir. Obrigado, Pucini. Primeiro, agradecer, né? Agradecer pelo espaço, agradecer ao CAJ a todo o apoio que tem dado ao bombeiro voluntário. E isso não é de agora, é de muito tempo. Você deve lembrar, a construção do nosso centro de treinamento foi feito sob a liderança do CAJ. Mas, para me apresentar, eu sou hoje presidente do Bombeiro Voluntário, sou vice-presidente da CIG, presidi a CIG em 4 mandatos, sou natural de São João Batista, cidade do interior, né? E vim para Joinville em 1970, constituí família aqui, tenho 2 filhos e aqui estou. Moacir, é um prazer tê-lo conosco. Eu até acho que é um pouco mais do que um prazer, é uma honra. Nós temos no Moacir o amigo do engenheiro, porque o CAJ tem 70 anos. E boa parte desses 70 anos, ele se comunicou com a comunidade através do jornal A Notícia. Nós tínhamos uma coluna cedida pelo jornal, uma coluna que funcionou por anos e anos, e sempre tivemos uma relação muito boa. Com relação ao Corpo de Bombeiros de Joinville, voluntários, que é o motivo do nosso encontro hoje, realmente tivemos sempre muita aproximação, tivemos colegas que por muito tempo foram o engenheiro do Corpo de Bombeiros para avaliação de projetos, de forma até voluntária. Nós tivemos, eu lembro, o Paulinho Ferreira, por muito tempo foi um engenheiro trabalhando de forma voluntária dentro do Corpo de Bombeiros, e hoje o Corpo de Bombeiros tem novidades para nós. E nós convidamos o Moacir para vir aqui para falar dessas novidades. Eu só gostaria de fazer um agradecimento especial à nossa colega Elisete, esposa do Roberto Veiga, que foi quem nos alertou desse movimento que estava iniciando pelo Corpo de Bombeiros para recuperar o imóvel e fazer dali um grande centro de cultura para Joinville novamente, a partir do Corpo de Bombeiros. Moacir, lá será a sede dos Bombeiros Mirim, é isso? Sede dos Bombeiros Mirins. Deixa eu retroceder um pouco. Fica à vontade, Cine. Fica à vontade. Como é que o Conselheiro Mafra, as instalações do Conselheiro Mafra, porque o colégio, como colégio, deixou de funcionar em 2012, foi interditado o prédio, aí não teve mais matrículas. Mas numa da reunião da CIG, o empresário Ovander Rosenstock, que é o presidente da Schultz, ex-aluno do Conselheiro Mafra, apresentou lá com uma indignação forte a questão do estado de conservação do imóvel que abrigou até 2012 e 2013 o Conselheiro Mafra. E ali surgiu a ideia, como ele é próximo da sede do bombeiro, e como nós temos uma demanda muito alta para o programa de Bombeiro Mirim e uma capacidade de atendimento pequena, aí surgiu a ideia, vamos pedir o prédio para o bombeiro. Aí fizemos o pedido, a prefeitura desde logo concordou, tem aquela burocracia, vai para a Câmara e tal. E a partir dali, digo, aí vamos ver, de fato, o estado de conservação era muito, muito precário, estava, digamos, a gente via pouco porque tinha muito mato, né? E aí, de novo, entrou um engenheiro, amigo de vocês, o engenheiro Maurício, que é membro do nosso conselho, foi lá, fez o levantamento, fez o projeto de restauração do imóvel tombado, que era a escola propriamente dita, e aprovou esse projeto nos órgãos ambientais, fez também o projeto de reforma da quadra coberta e daquela parte que
uma outra construção ao lado que abriga o auditório, o refeitório, cozinha e banheiros. Ele fez o projeto, aprovou os projetos e sem custo para o bombeiro. A partir dali a gente passou a ter conhecimento do valor, que são 3 estruturas grandes, né? E uma é tombada, tem todo aquele cuidado que não pode isso, não pode aquilo. Mas aí começamos, a corporação não tinha como não tem, os recursos para sozinha fazer essa reforma. Aí o primeiro passo foi buscar, junto aos parlamentares, emendas parlamentares. Eu diria que tivemos um bom êxito. Os 2 senadores, o senador Amin e a senadora Ivete, fizeram emendas importantes, e 2 deputados estaduais, o deputado Matheus e o deputado Fernando Krelling também. Esses recursos, eles cobrem mais ou menos, talvez um pouco mais do que 50% do custo da reforma e do conteúdo, né? E aí, digamos, aí é que surgiu a ideia de fazer a tal vaquinha, chamada vaquinha, através da qual a gente pretende arrecadar o projeto. Isso é um projeto que tem que ser registrado. Ele prevê arrecadar 4 milhões. E ninguém sabe se isso vai arrecadar ou não, esse valor total, mas eu diria que nos primeiros dias foram animadores. Lançamos esse projeto na quarta-feira que passou, vai fazer uma semana amanhã. Houve uma adesão imensa de ex-alunos, de ex-professores, de ex-diretores. Eles estiveram conosco em 2, 3 oportunidades, e agora começa. Nós estamos encaminhando para as 4 instituições empresariais, CIGA, JORPEM, CDL e a COMAC, para que estas, por sua vez, encaminhem aquele material para os seus associados. E a ideia é que, assim como a corporação tem a sua maior fonte de receita na contribuição de mais de 30 mil joinvilenses, é a nossa principal fonte de receita, assim também a gente imagina que com a contribuição de muitos, mesmo que seja pequena, a gente vai conseguir os recursos suficientes para reformar e equipar com o que há de melhor para atender o programa do Bombeiro Mirim, que hoje atende 200 crianças, 200 jovens, né? O conteúdo da formação do Bombeiro Mirim abrange que... ali tem toda... Ele vai mudar, indo para o Conselheiro Mafra. Bem, hoje nós temos disponíveis para o programa 2 salas de aula, e lá vai ter 8. Então, e tem todo o espaço de uma quadra coberta, tem todo o espaço de um refeitório, que aqui temos uma cantina pequena, e ali ele vai mudar. Na verdade, inclusive, as ex-diretoras estão nos ajudando a preparar esse conteúdo. Mas hoje eles aprendem noções, claro, de responsabilidade, de respeito, de subordinação, mas, acima de tudo, noções básicas digamos, de defesa civil, de evitar acidentes. Tivemos muitos exemplos tem essas casas que tem um fogão, atrás do fogão ou do lado tem o bujão de gás, algumas nem têm a válvula, né? Isso tudo os próprios bombeiros mirins acabam instruindo os pais e a vizinhança para cuidar Qual é disso. a idade do público que de 11 a 17 anos. É um adolescente já. Sim, são adolescentes. Já. São adolescentes. De 11 a 17 anos. Nós temos 200. Lá podemos, digamos, minimamente quadruplicar o número. Só que, claro, como ele é todo gerido por voluntários, além do espaço físico, temos que ter instrutores voluntários, os coordenadores a gente já tem, o coordenador operacional e o administrativo, que fazem a coordenação para 200, pode fazer para 600,
mas o número de instrutores vai precisar aumentar bastante. Moacir, vamos recapitular um pouquinho a história do próprio Conselheiro Mafra. Eu tenho orgulho de dizer que fui aluno do Conselheiro Mafra, na década de 50 para 60. Eu estou com 72 anos, nasci em 1952, então eu estudei no Conselheiro Mafra toda minha escola primária. Eu lembro ainda da diretora, que era a professora Irma Terezinha Schmidt. Hoje é Irma Terezinha Schmidt Demarque, professor Demarque, que também conheci muito depois na Escola Técnica Tupi, trabalhou muito tempo na Escola Técnica Tupi, então tenho grandes lembranças. Nós tínhamos uma professora, se não me engano era Calef, o sobrenome dela, quer dizer, eu tenho flashes de memória daquela idade, tenho amigos que eu lembro daquela época, que hoje em dia são pessoas, é uma geração que se formou ali, a minha geração, por exemplo, onde é o ginásio hoje, era o nosso campinho de futebol, era um campinho de futebol de areia que a gente jogava, mas jogava muita bola ali, brincava muito de bola. Eu lembro que, por exemplo, o médico hoje, Zeca Cassu, ele era contemporâneo meu, e nós jogávamos bola. Ele jogava num gol e eu jogava no outro. Nós dois éramos goleiros naquele areião, muito prazeroso. Eu lembro dos irmãos Dobner, o Clóvis Dobner, que é contemporâneo comigo, estudou naquele colégio também. Eu lembro dos irmãos Vieira, estudando naquele colégio também. Eu tenho grandes memórias e eu não sabia, mas conversando antes do programa, você comentou comigo que nós tivemos o nosso senador, Carlos Gomes de Oliveira, estudando no colégio. Quer dizer, o colégio é realmente emblemático. Nós tivemos outros colégios da mesma época, o Germano Tim, nós tivemos o Rui Barbosa, nós tivemos, que era a escola primária que todo mundo passava, mas por alguma razão, para mim particularmente, o Conselheiro Mafra realmente ficou marcado. Era aquela quadra ali, era toda a quadra dominada pela própria igreja, né? Tinha os Santos Anjos, tinha a catedral, tinha depois a prefeitura aqui embaixo, né? Era uma quadra inteira toda, né? Que bom que esse projeto vai resgatar e perenizar boa parte dessa história, e essas pessoas, nós que estamos aí, e a própria comunidade que ainda é totalmente ativa, vamos nos engajar em realmente fazer acontecer. Me parece que ao lado tem o jardim de infância que chamava Padre Carlos também já está num processo de recuperação e aproveitamento, né, que também ficou um tempo assim parado. Então, parabéns, Moacir, parabéns, uma excelente notícia que nós estamos recebendo. Conte com o apoio do CAJ na divulgação desse projeto, na participação desse projeto. O nosso amigo Maurício, já vai o nosso agradecimento a esse empenho dele. Ele realmente é uma pessoa extremamente dedicada a isso, e é boliviano. Maurício é boliviano. O boliviano mais brasileiro que eu conheço. Muito bacana. Então, você já está com a parte de restauração, recuperação bem andada. Agora começa a operação. Como é que você está vislumbrando esse início de operação a partir dos movimentos que já existem, Moacir? Ali, bom, primeiro deixa eu dizer que não foi só você que passou lá. Foram gerações de joinvilenses que estudaram ou no Germano Tim, o pessoal mais da Zona Norte, ou no Conselheiro Mafra, o pessoal do lado de cá. Então, estudaram gerações de joinvilenses, e aquilo é um patrimônio que nós pretendemos entregar para a cidade restaurado como tem que ser, né? O Conselheiro Mafra foi a primeira escola estadual a funcionar como grupo escolar. Ele foi fundado em 1911, mas não funcionou ali. Ele funcionava no prédio que posteriormente abrigou a prefeitura, depois foi demolido para fazer a JK, a duplicação da JK.
Esse prédio foi inaugurado em 1936. Era o modelo padrão do Estado, em Joinville há 3 deles, né? Mas eu diria que fazer um destaquezinho, além do senador Carlos Gomes de Oliveira, o nosso artista internacional Juarez Machado também estudou ali, né? Mas eu tenho um carinho muito grande pela história do senador. O senador foi o primeiro advogado de Joinville e joinvilense. Foi o primeiro. Ele foi vereador, na época não tinha esse nome, foi prefeito, deputado estadual, deputado federal por 2 mandatos e senador por 2 mandatos. Ele, como na condição de senador, ele presidiu o Senado e deu posse a Juscelino Kubitschek. Ele criou a Escola Agrícola de Araquari, hoje Colégio Senador Carlos Gomes de Oliveira. Como deputado federal, ele criou o projeto que instituiu a merenda escolar no Brasil, que hoje, hoje não tanto, né? Mas há umas décadas atrás, era para muita gente a única refeição, né? E ele também criou, foi dele o projeto que obrigou a ministrar o ensino primário na língua portuguesa, porque na época, as regiões de colonização alemã e italiana, especialmente, as aulas eram ministradas nessa língua. Então, a partir dali, foi obrigatório o uso da língua portuguesa. Mas ele fez o primário dele aí todo. Depois, claro, como todos, seguiram ali para a sua vida em outras escolas. Quanto ao projeto, a nossa ideia é que a gente conclua essas reformas e a aquisição do seu conteúdo mais para o final do ano que vem. Nós estamos em obras lá, está andando, a gente está encontrando coisas que, na verdade, não se imaginou, toda essa tubulação de águas pluviais que existia, mas estava entupido, então... Mas eu creio que até segundo semestre do ano que vem a gente possa entregar para a comunidade uma escola que foi muito importante para a cidade, que deu início ao estudo de muitas pessoas importantes, que por sua vez também prestaram serviços importantes à cidade. Há pouco estávamos falando do prefeito, a mãe do prefeito estudou lá, o avô do prefeito estudou lá, porque eles moravam no lado de cada da cidade. E melhor que isso, entregar essa estrutura ao programa Bombeiro Mirim, que é um programa social especialíssimo. A sua clientela é quase toda de jovens, mais da periferia, de crianças que não sabem o que fazer no contraturno, né? Que também não tem muito a presença dos pais em casa, porque tanto o pai quanto a mãe têm que trabalhar. Então a gente os acolhe ali e eles estão recebendo uma formação que vão lá na frente, que vai lá na frente servir para eles também se transformarem em pessoas importantes para a cidade. Moacir, nós vamos dar um pequeno intervalo para os nossos apoiadores e já retomamos em seguida. Há mais de 40 anos, a Implatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Implatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Implatel Indústria de Plásticos.
anos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Retornando então ao nosso programa Engenharia na TV de hoje, estamos aqui com o Moacir Tomasi, nos abordando a questão de restauro do Grupo Escolar Conselheiro Mafra, que é assim que era chamado quando eu lá estudava, e que por anos e anos ele realmente se dedicou ao ensino primário. E agora teremos um projeto que o tornará adaptado a novas instruções e a um futuro promissor. Falando ainda um pouco de resgate histórico, Moacir, nós, CAJ, primamos muito pela história. Lá no início da década de 90, nós desenvolvemos esse projeto com o Apolinário, que trabalhava na Notícia, justamente para... Qual foi o objetivo desse projeto? Joinville, a construção da cidade. E nós procuramos o Apolinário para contar a história de Joinville segundo a ótica das suas obras de engenharia. Porque Joinville, na realidade, ele começou... O primeiro marco sobre Joinville foi um marco feito com um trabalho de engenharia, que foi um agrimensor. O Leôncio Albé veio para cá, era um engenheiro agrimensor vinculado ao Exército, veio para cá para delimitar as terras que o príncipe de Joinville havia negociado com a companhia hamburguesa para fazer daqui um grande loteamento rural para pessoas que vinham da Europa. E isso marca uma diferença da maioria das outras cidades joinvilenses, Moacir, porque Joinville não teve doação de terra. Joinville, quem veio para cá, quem veio estabelecer em Joinville, ele comprou a sua terra. A maioria de outras cidades, por exemplo, eu sou de Uruçanga, lá no sul do estado, colonização italiana. Mas num projeto que o Império criou, na época, para atrair imigrantes europeus também,
mas fazendo um processo de doação de terras. Então, é um projeto diferente de Joinville. Joinville foi um projeto imobiliário, foi um bom projeto imobiliário, e começou com um trabalho de engenharia, e para surpresa minha, a história de Joinville toda é registrada em cartório, desde o marco zero. Inclusive, as dificuldades que nós enfrentamos hoje já eram apontadas na época, mas não há o que dizer quem errou ou quem não errou. Há que dizer o seguinte: foi feito o que foi possível. Quer dizer, a gente ouve histórias de que, não, mas o Joinville era para ser lá na Vila Nova. Não, isso foi na cabeça de alguém, mas ela nunca teve condições de se estabelecer na Vila Nova. O máximo que ela teve condições é de se estabelecer próximo de onde eles chegavam, e dali começar a expandir, mas nós tivemos colonizações. Por exemplo, a estrada a Hamburgo era uma região que os suíços iam ocupar, e a estrada dos suíços existe até hoje, trechos dela, mas era tudo muito longe e não desenvolveu até hoje, como da época. Enfim, Joinville tem essa característica. E, como você mesmo estava nos colocando, o Conselheiro Mafra tem uma história riquíssima. Existe espaço nesse movimento todo de criar um espaço de memorial do Conselheiro Mafra, onde essas personalidades que lá estudaram, essas professoras dedicadas, essas diretoras que lá deram aula, terão assim, registros, histórias. Quer dizer, eu não convivi na infância com o Juarez Machado, porque ele era um pouco mais velho que eu, mas eu convivi muito com o Edson Machado, que é o irmão dele mais jovem, né? E convivi com muita gente que está por aí, e a gente lembra das professoras. Existe esse espaço, existe essa intenção, Moacir? Também? Tenho. Eu acho, Pocini, que as diretoras, ex-diretoras e as professoras falaram com você sobre isso, porque nas duas ou três oportunidades que nós conversamos com ela, é o que elas pedem. Nós resgatamos uma caixa ou duas de fotos, tinha uma quantidade imensa de fotos, e, claro, nós vamos... Agora o Maurício está vendo aonde é o local mais adequado. A nossa coordenação administrativa do Bombeiro Mirim já fez contato, e já há a decisão do reitor da Univille de restaurar, recuperar esse acervo de fotografias, né? Tem fotografias, tem textos, né? O Conselheiro Mafra teve hino, não sei se era... Você lembra do hino do Conselheiro Mafra? Eu lembro que a gente cantava muito no Conselheiro Mafra, a gente se reunia no pátio interno, aquilo lá é um prédio em U, né? E tem um pátio interno, a gente se reunia nesse pátio interno, cantava hino nacional, cantava hino da cidade, provavelmente cantava o hino do próprio colégio, que eu realmente não lembro do hino. Elas aqui, uma delas inclusive trouxe um caderno antigo com a letra do hino, e no final da reunião começaram a cantar o hino. A banda está ensaiando o hino, e na inauguração nós vamos tocar o hino lá. Mas é um acervo muito grande, não sei quanto tempo a Univille vai demandar para restaurar, mas a gente quer achar um local, não sei se no auditório, aí cabe mais ao engenheiro Maurício, junto lá com a Andréa, que é a coordenadora administrativa, de ver um local, mas vai ser um local bem legal, até porque eles têm uma história grande, têm uma história bonita, que precisa ser não só preservada, mas mostrada, né? Eu vi naquelas fotos de eventos que eles faziam no Conselheiro Mafra, que hoje ainda seria um sucesso, né? E vamos ver se chama um lugar bem bom para colocar esse acervo, fazer tipo um espaço do Conselheiro Mafra, até porque tem uma diretora que foi ex-diretora, 12 ou 14 anos lá, é a mais entusiasta, eu não lembro o nome dela, mas ela é a mais entusiasta desse projeto de restauração e reforma, e é que está se dedicando muito para que a campanha, essa tal campanha da caixinha do apoio ao Conselheiro Mafra tenha sucesso. Bom, vamos falar um pouquinho da campanha, Moacir.
você já falou que o projeto já está bem definido, trabalho voluntário do nosso colega Maurício, fica de novo o registro e agradecimento. Você já nos colocou que existem políticos engajados no projeto, que já fizeram dotações para as obras, praticamente 50% da ideia do investimento, tanto em reforma quanto em conteúdo, já estão definidos, então faltam 50%. Aí vem esse clamor à população para participar. E quais são as formas que a população tem para participar? É mais ou menos parecido com o que a gente participa ao próprio Corpo de Bombeiros, através de um recolhimento em uma taxa de conta de água, conta de luz, ou uma doação única, ou várias formas de participação. Fica à vontade e conta para nós tudo o que está se imaginando. Não será por débito via conta de energia elétrica ou água. É a vaquinha. Nós temos um link que nesse material que a gente está disponibilizando nas redes sociais e estamos caminhando para as entidades. Nós vamos, inclusive, postar no programa. Pois é. Ali tem um link, você clica no link e tem forma de doar R$20, R$40, R$50 e tem um valor em branco, se alguém quiser doar mais do que isso. Tem a opção de fazer aquele valor como uma doação única, ou pode fazer em 2 meses, ou em 5, ou em 8, ou acho que até 10 meses, né? Então é a forma e é a maneira que a gente achou de socializar um pouco o custo, né? A gente sempre tem tido o apoio da comunidade incrível, sabe, Puccini? A gente fez coisas ali que sem o apoio da comunidade não teria sido possível. Acho que agora a comunidade vai nos dar uma resposta boa também. Bom, a comunidade joinvilense ela é muito pródiga em serviços voluntários, ela é muito rica nisso. Nós temos aqui parceiros que fazem trabalho social, nós temos uma feijoada já, que estamos indo para o 17º, se não me engano, quase 20 anos. O próprio Jornal Notícia participou muito do Feijão e Doação. Uma vez nós fizemos um grande programa no Centro Eventos, sempre com o apoio de vocês, e a gente sempre tem comunidades de ajuda participando dessa feijoada. Então, realmente, Joinville é muito pródiga nesse tipo de trabalho. O trabalho tem que ser bem feito, o trabalho tem que ser realmente bem estruturado. Essa conta já você tem um projeto, você tem uma empresa, uma pessoa jurídica constituída em cima desse projeto? Nós criamos, isso é próprio. Até existem esses mecanismos, mas que a gente tem que doar um percentual. Então isso é próprio, está o link ali, é só clicar no link, aí abre uma conta no Asas, a conta está aberta, está lá, já tem. Se abrir agora o link, já vai ver que tem valor depositado. A última vez que eu vi, hoje de manhã, já tinha 25 mil, alguma coisa assim. Ou até um pouco mais. E a doação é muito simples. São poucas informações, tem as mínimas que a própria Receita Federal exige, é o nome, o CPF, e acabou. Aí define o valor que quer doar, pode fazer por Pix, pode fazer por débito em conta, pode fazer por boleto, também se quiser. Eu não quero boleto, aí o sistema emite logo o boleto e dá o prazo lá que se pediu para fazer a quitação. Então é uma maneira bem simples. Voltando ainda ao prédio, Puccini, você falou no Jardim de Infância Padre Carlos, que funcionou ali também muito tempo. Aquela instalação foi cedida para o Universo Down. É uma instituição que cuida dessas pessoas com síndrome de Down. Nós já fizemos reuniões com a diretoria e vamos compartilhar com eles o uso da quadra. Olha que boa notícia. Depois de reformada, vai ter um acesso para eles. Então, o espaço que da semana, o final de semana a gente usa inteiro, mas durante a semana, às vezes,
tem uma manhã ou uma tarde, em alguns dias, disponível e o Universo Down vai poder utilizar também. Olha só, que coisa bonita, né? Quando, é bonito. Quando o objetivo é bom, a causa é nobre, as coisas vão acontecendo de forma natural. O joinvilense, por si, né? Quando ele vê que a instituição tem credibilidade, que as pessoas, a nossa diretoria 100% voluntária, o conselho 100% voluntário, 94% da nossa mão de obra é voluntária, o programa Bombeiro Mirim é 100% voluntário, né? Temos, no caso do bombeiro, 2 subunidades que funcionam já há alguns anos só com voluntários, né? Então, sabe, isso até anima, porque às vezes aí a gente acaba se defrontando com dificuldades. Foi o começo, quando a gente viu o conselheiro Mafra, né? O estado em que ele se encontrava, instalações que já haviam ruído, 2 salas que haviam sido feitas em algum momento ao longo da sua história. Aí a gente toma um susto, né? Mas, de repente, você convida ali alguns professores, enche quase o nosso auditório, aí você já sai de lá, digamos, com a pilha carregada, né? E eu sinceramente, a gente pede, claro, que o joinvilense nos ajude. Não precisa ser grandes valores. Claro, um grande empresário, se quiser doar um valor, né? Eu falei agora, hoje à tarde, não, hoje no final da manhã eu falei com o Ovandi, que é ex-aluno, né? Aí eu disse, Ovandi, no teu caso, é aquele quadradinho que está em branco. Não é. Mas ele tem também ajudado muito, vai ajudar. Acho que a gente vai... O Ovandi é um grande apoiador do CAJ também. Ele é um grande parceiro do CAJ. O Ovandi, nós temos uma relação muito próxima e ele bom, a qualidade de profissional dele está mostrada ali no que é a Schultz hoje, né? Então, a nossa entrevista que está correndo essa semana na TV BR, que já está no YouTube, é com o Denis Sonsini, que é o diretor industrial dele, da linha de compressores, cujo pai já foi diretor. Ele trouxe a família do Denis para Joinville na década de 70 para ser o engenheiro da linha de compressores. E conversamos muito sobre. Assiste o programa, eu vou passar para você depois, você vai ver que ficou um programa maravilhoso. E fala-se muito da Schultz também, fala-se muito do Ovandi, que por coincidência eu também fui estagiário da Schultz na década de 70, lá na Rua Paraíba. Moacir, vamos conversar um pouquinho de como é feito o processo seletivo dos estudantes, dos bombeiros mirins. Isso, digamos, é o nosso principal, digamos, o maior drama, porque a gente abre por ano mais ou menos 40 vagas, pode ser pouco menos, um pouco mais, em função de alguma desistência, e se inscrevem 300, 400, 500, e tem que haver uma seleção. Nós não temos espaço. Claro, tem psicólogo, tem sociólogo, né? Mas é triste a gente ver a criança vindo com aquela vontade de ser bombeiro mirim e acabando... O critério tem que ser aluno, tem que ter boa frequência na escola, mas o critério ali de selecionar dentre esses 200, 300, aqueles 40, aí é com o pessoal o sociólogo, a psicóloga e o pessoal técnico aí. E, quer dizer, isso já era uma curiosidade que eu tinha e você já respondeu. Quer dizer, existe uma demanda enorme de interessados em fazer parte dessa convivência. É uma demanda imensa. Se você, a hora que abre inscrição, se por acaso você tomar conhecimento o dia da apresentação, dá um pulinho ali no bombeiro, você vai ver, sabe bem. Agora, tem, digamos, claro, a gente tem limitação. Lá no Conselheiro Mafra, a gente vai deixar de ter limitação. Aí a nossa dificuldade será só em conseguir instrutores voluntários, sim, profissionais voluntários. Mas tem, sim, um grupo de mães
e pais de mirins que todo sábado, quando há atividade, estão lá 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, eles fazem a comida dos mirins que eles almoçam, fazem o café, o lanche, o almoço, cuidam do espaço, sabe? É um negócio que anima a quem está digamos, na coordenação principal da operação do bombeiro, porque a gente... É contagiante. É contagiante. A gente fornece uniforme, fornece as refeições quando eles estão aí, mas fazem uma gama de atividades, inclusive para os menores tem o que eles chamam lá de acampa dentro. É um acampamento, mas ali no quartel central. Certo. Bota lá, sei lá quantos colchões, as crianças dormem ali, tem toda a segurança, todo o cuidado, a coordenação tem de cada mirim um cadastro com remédio que toma alguma deficiência que possa ter, sabe? Então, os pais, e estarão alguns pais, esses pais mais voluntários também ficam presentes, mas é um programa que vale a pena qualquer esforço da comunidade para viabilizar o Conselheiro Mafra. E essa população, quando se torna adulta, ela se continua prestando serviço ao bombeiro? Ela continua disponível à atividade do bombeiro? O objetivo é esse. O Bombeiro Mirim fez 40 anos agora. Ele foi fundado para atender filhos de bombeiros. Bombeiro voluntário, ele lá trabalhar, aí levava o filho, aí foi criado para isso. Hoje não, hoje é aberto, né? Mas agora não lembro mais a pergunta por si. Né? Esse contingente de bombeiro mirim, quando fica adulto, sim, ele fica no contingente? O objetivo é justamente formar mão de obra para o bombeiro voluntário. Ele fica voluntário, fica cadastrado? Eles que nem a Guarda Suíça. Eles terminam com 17 anos, aptos a ingressar no curso. Tem que fazer um curso, porque há quem pense que voluntário é sinônimo de improvisação, não é. Eles têm que fazer um curso que é rigoroso. Depois de fazer esse curso de 8 meses, ele tem que fazer 100 e tantas horas, o bombeiro e pouco mais o socorrista, horas de ocorrência. Sempre que eu tenho um neto que fez o curso de bombeiro, aprovou, agora está fazendo o estágio. Às vezes ele passa a noite inteira lá e não tem uma ocorrência. Então, ele não fez hora do... daí não conta. Não conta, só quando sair para a ocorrência. Mas eu diria que o melhor resultado que o programa Bombeiro Mirim dá é a entrega de um grupo de pessoas, meninos e meninas, já com essa mentalidade focada ali no serviço de bombeiros, com um treinamento já bastante importante e a mão de obra que é o que vai manter o bombeiro, que acabou de fazer 133 anos, vai continuar mais um outro tanto. Nós vamos fazer mais uma pequena parada e já retomamos. Há mais de 40 anos, a Emplatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Emplatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Emplatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação.
Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Retomamos então a nossa conversa. Conversamos bastante já sobre o Conselheiro Mafra, conversamos bastante sobre a formação Mirim, e agora nós estamos conversando um pouco sobre o próprio Corpo de Bombeiros, a importância que o Corpo de Bombeiros tem em Joinville desde a sua formação. Eu li recentemente, Moacir, o livro biográfico do Felix Heinzelmann, é ancestral do nosso colega engenheiro Ernesto, que inclusive também está aqui participando do programa Minha História. A história dele é muito bonita. Aliás, do programa Minha História é o depoimento com o maior número de visualizações. Também sugiro a você dar uma olhada. E o Félix, ele atuou no Corpo de Bombeiro basicamente definindo normas de conduta, comportamento e organização. E teve uma passagem que Joinville foi invadida por um grupo revolucionário e que o Corpo de Bombeiros realmente fez a proteção da população. Você tem detalhes para nós dessa história, Moacir? O seu Félix, que é bisavô do Ernesto, que aliás o Ernesto é membro do nosso conselho também, mas ele foi o segundo comandante do bombeiro. Mas lá todo mundo acha que ele foi o primeiro, porque o primeiro teve um mandato de duração curta e porque ele é que implantou o seu Félix. Ele era militar na Alemanha. Então, essas regras de disciplina, de hierarquia, essas condutas todas que hoje a gente ainda pratica, foram aquelas implantadas lá atrás, lá no começo, em 1892, 93, quando ele era o comandante, implantadas pelo seu Félix. E o episódio dos revoltosos, de fato, ele conta a história ali, alguns inclusive que têm parentes que participaram, né? Ele foi ter com o interventor e disse, o seu Félix, né, olha, aqui você não se mete que nós cuidamos. E tanto é que depois eles passaram direto aqui, foram para Curitiba, e o bombeiro, na época, fez digamos, a segurança da cidade, mas muito por conta de ter sido militar na Alemanha, o seu Félix. Então ele já vinha com conhecimento de estratégia, com conhecimento, digamos, de táticas, né? E hoje, muita coisa do que fazemos hoje
ainda são da época, algumas, claro, aperfeiçoadas, mas são da época dele. Veja, eu gostei muito dessa passagem, dessa história, porque nos demonstra que o Corpo de Bombeiro ele tem uma missão muito mais ampla do que aquela missão que a gente imagina que seja combate ao fogo. Ou seja, hoje ele é uma instituição que presta socorro, ela tem ambulâncias, né? ela faz atendimento até doméstico. Na época em que a cidade era uma cidade desprovida de forças militares, ela cumpriu inclusive essa função, e essa vocação ela nunca perdeu, ela continua sendo um núcleo de orientação da sociedade e da comunidade para se organizar em benefício comum. Isso é muito valioso, né, Moacir? Na verdade, Pucínio, hoje o que o bombeiro menos faz é apagar incêndio. Por algumas razões. A principal é pelo trabalho dos engenheiros. E a prevenção. Que é a prevenção. Então, os incêndios que ainda ocorrem não são em construções novas, em prédios, não há isso. Mas tem construções mais antigas. Então, mas o que nós fazemos mais é o serviço das ambulâncias, de socorrista. Nós temos 30 saídas por dia de acidentes, de moto com carro. E tem outros acidentes, continua outro serviço de tirar o gato do telhado, recolher uma cobra, um animal peçonhento. Mas o serviço de apagar incêndio hoje é o que menos a gente faz, por conta justamente dessa... E as empresas têm guarnições próprias também, que sofrem orientação e treinamento, né? Sim, eles têm as guarnições suas, mas mesmo lá, claro, numa emergência tem que ter, né? Mas é difícil acontecer um incêndio de proporções maiores, ou num prédio ou numa indústria, pela prevenção, pelo cuidado, né? Hoje... um incêndio é caro, tanto para a indústria quanto para o proprietário da residência. Bom, nem todo mundo tem uma equipe, como Joinville tem, já centenária, de um corpo de bombeiros voluntário. E existe uma força militar pública que cumpre parte dessas funções. Em Joinville, isso está bem distribuído, está bem harmonizado, essas equipes trabalham em boa harmonia e complementariedade? Não, sem dúvida. Hoje, as vistorias que nós fazíamos, não fazemos mais. Isso, até por conta de uma decisão judicial lá do Supremo, isso é feito pelo bombeiro militar, pelo grupo que eles têm aqui. E nós ficamos com o serviço que a gente já não fazia no começo, ou seja, socorrista, ambulância, incêndio, todos esses outros serviços, nós continuamos fazendo. A nossa relação com o bombeiro militar é muito harmoniosa. Recebemos, não faz muito, um grupo de cadetes militares que vieram conhecer as nossas instalações. E hoje, aquela encrencazinha que havia anos atrás, não tem nem cheiro, nem sombra disso. Mas muito também em função da mudança da mentalidade dos comandantes. Eu diria que essa relação começou a melhorar muito a partir do comando do coronel Mocelin, que se aproximou e tal. E agora nós não fazemos mais as vistorias a partir do final do ano passado. É o bombeiro militar que faz, está indo muito bem. Nós temos dado informações do nosso cadastro quando eles precisam. Então está bem harmonizado. Bom, Moacir, esse programa hoje, ele traz esse enriquecimento da nossa entidade no que se refere ao seu trabalho profissional voltado ao desenvolvimento da própria comunidade. Nós ficamos assim bastante satisfeitos e até envaidecidos quando a gente vê que realmente a nossa contribuição tem valor. Queremos deixar registrado
aqui o nosso agradecimento à presença. Vamos fazer um apelo a todos os nossos membros, a quem nos assiste, a apoiar essa iniciativa, que é extremamente valiosa e meritória, do Corpo de Bombeiros de Joinville. Vamos apoiar esse movimento do Bombeiro Mirim, que o nosso jovem precisa realmente de orientação, precisa de um espaço de convivência sadio. Que bom que o Conselheiro Mafra vai voltar a cumprir a sua função, que é a função de educar, de formar gerações. Vocês estão de parabéns, eu fico assim extremamente satisfeito, vou me engajar nesse projeto. As próximas reuniões que tiver, passa para nós vamos ajudar a divulgar, vamos ajudar a contribuir. E o nosso tempo ele passa mais rápido do que a gente se imagina, mas, Moacir, suas considerações finais, fica à vontade para mandar a mensagem que você desejar. Só para agradecer, que eu acho que o CAJ não sabe quanto os engenheiros de Joinville já ajudaram o bombeiro. O nosso prédio, o atual prédio, do quartel central, nós conseguimos, sem custo, pro bono, todos os projetos. O projeto hidráulico, estrutural, enfim, todos os projetos, todos os projetos complementares e o arquitetônico foram doados por engenheiros que muito possivelmente são filiados aqui ao CAJ. Então, é agradecer mais uma vez, eu não me canso. A gente aprende em casa que a gratidão é o melhor de todos os sentimentos, né? Então, na verdade, a mim me cabe a fazer esse agradecimento por Cine aos engenheiros todos aqui representados pelo CAJ e pedir para a população, né? Então, não esqueçam, deem ajudazinha, qualquer que seja o valor, parece que começa com R$10 ou R$20, não é muito, né? Mas a soma desses valores pequenos é que acabam fazendo o volume que nós precisamos. Muito obrigado. Obrigado, Moacir. E a você que está nos assistindo, agradecemos pela sua audiência, aos nossos apoiadores, é muito importante, a TVBE, que nos cede o espaço, e fica o convite a todos se engajar em mais esse projeto de Joinville, comunitariamente bem focado e distribuído. Muito obrigado. Há mais de 40 anos, a Emplatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Emplatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Emplatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem.
Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais.